educação da zona rural. Educação esta que é a parte que eu sei mais carente, que precisa do apoio desta casa, do povo que respeita a educação e a cidade, da nossa equipe que trabalha fazendo a educação do nosso município e juntamente com o apoio da gestora do nosso município. Senhora Presidenta, ouvindo comentários, não tem coisa melhor do que a gente chegar e visitar, olhar os problemas, ver se é realmente o que estão dizendo, o que está acontecendo, não para criticar, e sim para poder ajudar. Pois foi isso que eu fiz. O município de Chapadinha, a zona rural, é muito extensa. Nós temos, senhora Presidente, senhores vereadores, 125 escolas espalhadas no nosso município, só da zona rural. Nós temos professores até esta data atual na zona rural, 280 professores. E eu quero dizer a vossas excelências que nós temos escolas carentes, não é só o prédio, é a carência em si do próprio povo, precisando de um aconchego, de um apoio, de uma palavra amiga, de uma ajuda. E procurei saber, para junto à secretária de Educação, conversar, e também como educadora e professora que sou, tentar resolver os problemas. Pois bem, destas 125 escolas, nós temos escolas que têm 11 professores, que funcionam 2 turnos, escolas grandes, escolas que têm realmente um número de alunos bem grande. Agora nós temos escolas que funcionam com 7 salas de aula, 2 turnos, com 9, com 10, com 3, com 4. Mas nós ainda hoje, senhora Presidenta, nós sabemos que hoje, pelo MEC, diz que a zona rural tem que ter escola polo. Mas nós vimos a carência do nosso município. O quanto ia ficar alunos sem ir para a escola, devido à escola polo ficar distante. Então, cheguei até a secretária de Educação e vimos, temos muitas escolas funcionando como uma turma, mas vimos muitas escolas que nós não podemos deixar 15 alunos sem aula. Eu sei que não são permitidos 15 alunos numa sala de aula, mas é pela fragilidade, pela necessidade, pela carência que nós temos em várias comunidades, de ter um aconchego, de segurar esses alunos com um professor nessa escola, para que esses alunos não fiquem sem aula, ou os pais teriam tirado da escola. Não porque quisessem, e sim porque a escola polo ficaria muito distante e muitas das vezes sem ter estrada. E assim, eu busquei conhecimentos de ver a realidade. Lhe digo, senhora Presidente, amanhã irei conversar novamente com a secretária de Educação, porque também encontrei escolas com um número de alunos muito seriados, do ensino infantil ao 5º ano, muito seriados, acima de 33 alunos. Não é permitido. Eu sei que o número está certo para uma sala de aula, mas o desenvolvimento, o rendimento nesta sala de aula não vai ser o mínimo. E por isso eu preservo a educação desta maneira, dando apoio e lutando para que seja colocado, dividindo essa turma ao meio, para que funcione em 2 turnos e esses alunos tenham um rendimento bem melhor.
Essas são as minhas reclamações, mas na qual eu estou fazendo o meu papel e me sensibilizando como educadora com o conhecimento que eu tenho dentro da educação. Irei sim. E não me importa se o professor vai ser, como dizem, como vem a reclamação aí por fora, se é do vereador França, se é do vereador Emerson, se é do secretário Dr. José da Costa Almeida, ou se é de alguém. A necessidade é uma só. Eu quero que coloque para funcionar. Porque o importante é se chegar em uma escola e ter professor. É reconhecer a necessidade para funcionar e ter um rendimento dentro da educação. Por isso, eu quero dizer à senhora presidenta, com 80% das escolas estão funcionando legalmente, mas ainda temos uma boa parte que tem que ser reparado, que é os 20%. Aonde há mais carência, foi aí que eu constatei que aonde tem mais carência tem que ser mais, ou seja, tem que ser visto por nós. Nós temos que sensibilizar. Aí que vem o convencimento que temos que fazer a nossa secretária de educação, as nossas supervisoras, os gestores, os que fazem a equipe da educação, os que fazem a educação do nosso município. Senhora presidenta, esta é a minha luta dentro da educação.